Camuflagem animal. Um jogo de esconde-esconde no reino animal. A natureza é um palco onde a sobrevivência é o prêmio mais cobiçado. Imaginem um jogo a sério, onde o prêmio é a sobrevivência. Cada movimento é calculado, cada esconderijo é crucial. É assim a vida para muitos animais. Eles usam diferentes estratégias para se manterem vivos, e uma delas é a camuflagem. A camuflagem é uma arte refinada ao longo de milhões de anos de evolução. É como brincar às escondidas, mas com apostas muito mais altas. A habilidade de se misturar com o ambiente pode ser a diferença entre a vida e a morte. Os animais escondem-se no ambiente, misturando-se com as cores e texturas à sua volta. Desde as folhas verdes até os galhos marrons, cada detalhe conta. Pensem num bicho-pau num galho de árvore. É quase impossível de ver. Sua aparência é tão convincente que até os olhos mais treinados podem ser enganados. Esta camuflagem ajuda as presas a desaparecerem aos olhos dos predadores, mas também ajuda os predadores a aproximarem-se das suas presas, sem serem detectados. É um jogo de paciência e precisão. É um jogo de esconde-esconde emocionante. Cada movimento pode ser o último, e cada esconderijo pode ser a salvação. Mas e se um animal não se conseguir esconder completamente? O risco é enorme, e a descoberta pode ser fatal. É aí que entra o mimetismo, um disfarce ainda mais elaborado. O mimetismo é uma estratégia onde os animais se disfarçam de outros seres vivos para se protegerem. Os animais imitam outros seres vivos para enganarem os seus inimigos. Alguns se parecem com folhas, outros com galhos, e alguns até imitam outros animais perigosos. Vamos explorar este mundo fascinante do mimetismo animal. Cada espécie tem sua própria técnica, e cada técnica é uma obra-prima da natureza. Mimetismo. Uma estratégia de sobrevivência. O mimetismo é uma estratégia de sobrevivência incrível. Os animais imitam outros seres vivos para se protegerem. Imaginem um inseto que parece uma folha. Esta semelhança engana os predadores, que pensam que o inseto não passa de uma folha, permitindo que ele escape ao perigo. O mimetismo ajuda os animais a defenderem-se, a caçar e até a reproduzirem-se. Existem diferentes tipos de mimetismo, cada um com as suas próprias características e exemplos incríveis. Vamos conhecer alguns deles. Mimetismo batesiano, imitando os perigosos. Este fenômeno fascinante é uma das muitas maravilhas da natureza. Já ouviram a expressão ovelha em pele de lobo? É uma metáfora perfeita para entender o mimetismo batesiano. No mundo animal, temos o mimetismo batesiano, em que uma espécie inofensiva imita uma espécie perigosa. Isso confunde os predadores e protege a espécie inofensiva. É como um ator a fingir ser um lutador famoso. A imitação é tão convincente que engana até os mais atentos. Esta estratégia foi observada pelo naturalista Henry Bates, que estudava borboletas na Amazônia. Ele dedicou anos de sua vida a entender esse fenômeno. Bates reparou que algumas borboletas comestíveis eram muito parecidas com borboletas venenosas. Essa semelhança não era coincidência. Os predadores evitavam as borboletas venenosas, e as borboletas comestíveis que as imitavam também beneficiavam dessa proteção. Era uma questão de sobrevivência. O mimetismo batesiano é um exemplo incrível de como a evolução molda as espécies. Através de gerações, essas borboletas desenvolveram características que as ajudaram a sobreviver. Animais inofensivos podem enganar os seus predadores e aumentar as suas hipóteses de sobrevivência. É uma dança delicada entre a vida e a morte, onde a aparência pode ser a diferença entre viver e morrer. Mimetismo mülleriano. Segurança em números. Este conceito fascinante é um exemplo perfeito de como a natureza encontra maneiras engenhosas de proteger suas criaturas. No mimetismo mülleriano,
Várias espécies perigosas evoluem para se parecerem umas com as outras. Isso não é apenas uma coincidência, mas uma estratégia evolutiva. É como um grupo de amigos a usar a mesma roupa colorida. Eles se destacam e, ao mesmo tempo, se protegem mutuamente. Esta semelhança aumenta a proteção de todas as espécies envolvidas. Quando predadores veem essas cores, eles sabem que estão diante de um perigo potencial. Imaginem um grupo de abelhas e vespas com cores vibrantes. Essas cores não são apenas bonitas, mas também um aviso claro. Todas elas picam e são perigosas para os predadores. A dor de uma picada é uma lição que os predadores não esquecem facilmente. Os predadores aprendem a evitar estas cores e, assim, todas as espécies do grupo beneficiam. É uma forma de cooperação natural. O naturalista Fritz Müller descreveu este tipo de mimetismo. Ele foi um pioneiro em entender como a natureza usa a semelhança para proteção. Ele percebeu que a semelhança entre espécies perigosas contribuía para a sua proteção mútua. Essa descoberta foi revolucionária para a biologia. É a segurança em números. Juntas, essas espécies criam uma barreira quase impenetrável contra seus inimigos naturais. Mimetismo agressivo. Armadilhas da natureza. No mimetismo agressivo, os predadores usam a imitação para atrair as suas presas. É como um pescador a usar uma isca para atrair peixes. Um exemplo incrível é o peixe pescador. Este peixe tem uma estrutura bioluminescente na cabeça que se parece com um pequeno peixe. A presa, atraída pela luz, aproxima-se do peixe pescador e, quando dá por si, é tarde demais. O peixe pescador captura a sua presa com um bote rápido. O mimetismo agressivo mostra como a natureza pode ser surpreendente. Os animais usam a imitação como uma arma poderosa para garantirem a sua próxima refeição. Outros tipos de mimetismo. Enganando os sentidos. O mimetismo vai além da aparência visual. Os animais podem imitar sons, cheiros e até comportamentos para enganar outros animais. Imaginem um pássaro que imita o canto de um predador. Este pássaro usa o mimetismo sonoro para proteger o seu ninho. O canto do predador afugenta outros animais que poderiam representar uma ameaça. O mimetismo é uma estratégia versátil, explorando diferentes sentidos para garantir a sobrevivência. A evolução do mimetismo. Uma corrida armamentista. O mimetismo é o resultado de um longo processo evolutivo. É uma verdadeira corrida armamentista entre presas e predadores. Os animais desenvolvem características que os ajudam a sobreviver. Imaginem um grupo de insetos que se alimentam de uma planta. Alguns insetos podem ter, por acaso, uma cor semelhante à da planta. Esses insetos terão mais hipóteses de sobreviver e reproduzir-se. Com o tempo, a população de insetos com a cor da planta aumentará. É a seleção natural em ação. O mimetismo é um exemplo fascinante de como a evolução molda a diversidade da vida na Terra. Curiosidades do mimetismo. Mestres da imitação. O reino animal está cheio de exemplos incríveis de mimetismo. Alguns animais são verdadeiros mestres da imitação. Sabiam que algumas aranhas imitam formigas? Estas aranhas parecem-se com formigas e até se comportam como elas. Esta estratégia ajuda-as a aproximarem-se das suas presas, que são atraídas pelas formigas. Outras aranhas usam o mimetismo para se protegerem de predadores. O mimetismo é um lembrete da criatividade e da diversidade da natureza. É um jogo de ilusões e adaptações, moldado pela seleção natural ao longo de milhões de anos. A importância do mimetismo na natureza. O mimetismo desempenha um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas. Ele influencia as interações entre as espécies.
desde a predação até a polinização. Animais e plantas dependem do mimetismo para sobreviver e reproduzir-se. Ao estudar o mimetismo, os cientistas podem entender melhor a evolução das espécies e a complexidade da natureza. É um campo de estudo fascinante que revela a beleza e a inteligência do mundo natural. Conclusão: um mundo de ilusões. O mimetismo é uma prova da incrível capacidade de adaptação dos seres vivos. É um mundo de ilusões, onde os animais usam disfarces, truques e armadilhas para sobreviver. Da camuflagem à imitação, o mimetismo mostra-nos a diversidade e a beleza da vida na Terra. E vocês já conheciam estes tipos de mimetismo? Prestem atenção à natureza à vossa volta. Podem ser surpreendidos com os segredos que irão descobrir.